dia! Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. O ano passado eu também estava no evento de EDG, achei bem bacana. Eu sou a Ariane Isaac. Eu vim falar um pouquinho para vocês sobre teste de performance. Olha o negócio me trollando. Espera aí, que vai, gente. Fé. Ai, meu Deus. Opa, foi até demais agora. Aí. Então, eu sou a Ariane Isaac. Com teste de software, eu trabalho há mais de 11 anos. Daqui a pouco eu vou parar de falar, que vocês vão me chamar de velha. Na matéria, eu estou mais de 6 anos. Na matéria, eu sou blogueira, sou webineira. Quem não conhece, a matéria tem um material bem bacana lá no blog, matera.com/blog. Então, tem várias categorias. Eu sou responsável lá pela categoria teste. E também, para não negar minha paixão por teste de software, eu tenho um grupo lá no LinkedIn que se chama Diário de uma Paixão Teste de Software. Estão todos convidados a se juntar a nós lá, são todos bem-vindos. Mas bora ao que interessa, né? Se o negocinho deixar, vamos ver. Então, eu acho que eu tenho que clicar. O senhor, uma hora eu acerto. Espera aí. Acho que o lance dele aqui é ter paciência. Alguém quer dar um clique ali que faz? Volta, isso. Então, para contextualizar, né, qual que era ali o nosso cenário? Antes, no final a gente vai ter brinde, eu trouxe o mascotinho aqui da matéria, mas o mascotinho é meu. Quem quiser, um cachorrinho desse também, um mascotinho, matera.com/carreira, a gente tem várias vagas lá abertas, estão todos lá convidados a passear, dar uma olhadinha. E quem quiser conhecer mais da matéria também aqui, eu tenho alguns folders. Qual que é o contexto, né? Então, a gente tinha um projeto novo, e só para alinhar a expectativa, assim, para não desapontar ninguém, eu não sou especialista em teste de performance. Eu aprendi muito nesse projeto e eu tenho consciência que eu tenho muito a aprender. A área de performance é algo muito ampla. Qual que era o nosso desafio, né? Então, era um projeto novo, apesar de ser um projeto novo, era um cliente que já fazia parte da suíte matéria. Então, a ideia ali era preparar o nosso sistema para um aumento de volume. Então, esse cliente tinha uma previsão de ter um cliente dele com um volume maior. E o objetivo, então, era tornar o sistema mais escalável. Então, o que significa isso? Então, conforme for aumentar a carga, que ele continue o desempenho de forma satisfatória, que ele não arrie. E a estratégia para isso era olhar ali quais eram as principais funcionalidades que não poderiam deixar de funcionar para a operação ali daquele cliente e focar nelas. E o maior desafio de tudo era que a gente tinha que fazer isso com o menor impacto possível no negócio. Então, a gente sabe que qualquer alteração que a gente vai mexer, tem aquela, não, mas não impacta nada, mas a gente sabe que alguma coisa pode deixar de funcionar. Então, ali a gente tinha muito focado nisso, que o impacto para o negócio tinha que ser o mínimo possível, e realmente isso era um desafio. Qual foi a estratégia? Eu não vou entrar tanto em detalhes na arquitetura, mas só para não ficar tão abstrato, então a ideia era, eu tinha um processamento que era de forma sequencial, e eu ia transformar esse processamento sequencial de forma paralela. Então, imagina aqui que eu tenho 100 mil registros para processar. Então, ao invés de eu processar esses 100 mil registros um a um, eu vou quebrar ele em diversas partes, e aí eu posso falar que eu posso fazer uma configuração. Obrigada. Eu posso fazer uma configuração, então, ali, de forma flexível também. Então, ao invés de eu fazer esses 100 mil um a um, eu vou dividir ele em N partes e processar simultaneamente isso, paralelamente. Então, imagino que eu tenho um linguição, eu vou deixar de processar um linguição todo para processar em pequenas linguicinhas ali, uma salsichinha, como eu falei em outro momento. Mas e aí, né? Ai, gente, trocaram, mas não rolou, não. Foi. Mas e agora, né? O que eu faço? Eu não sou especialista em teste de performance, eu preciso ali entender, de fato, a explorar essa parte para eu conseguir ali pensar como a gente vai testar. Queria contar que a gente tem uma pessoa infiltrada aqui,
A Regiane, levanta a mão para a galera ver. A Regiane, ela participou comigo nesse projeto, ela também da matéria, outra guerreira ali. Depois eu vou falar para ela da contribuição, eu colocando ela na roda, no fogo, nos 45 do segundo tempo. Vou falar se ela quiser dar a contribuição também dela ali, compartilhar com vocês o que foi a experiência nesse projeto. E aí a gente ficou, e agora? Né? O que eu faço? Quem ali poderá me defender nesse momento? Vou chamar o Chapolin Colorado? Cadê o Chapolin Colorado? Acho que não rola, né? Nesse momento. Ali, qual foi a sacada, né? A gente pensar ali, então... Opa, que eu estou voltando. Ai, meu Deus. É eu pensar ali numa estratégia. Então, ali a sacada era, qual que é a estratégia, qual a melhor estratégia que eu preciso pensar para eu estruturar esses testes? Até então, pega um link com o que o Bruno comentou ali, até no exploratório, ali a gente precisa planejar, a gente precisa estruturar ali, pensar o que a gente vai, de fato, testar. No teste de performance também é assim. Então, qual foi a ideia? Eu pensar ali em quais são os passos, eu traçar passos para seguir. Então, ali, primeiro eu entender quais eram os conceitos, porque a gente tinha um pouco de confusão ali com relação aos conceitos de performance. Eu levantar ali as minhas dúvidas acerca disso, buscar sanar essas dúvidas, eu estruturar um ambiente de teste, eu pensar ali no meu planejamento. Então, o que englobaria no meu planejamento? Quais métricas que eu vou usar para medir performance, qual que vai ser a definição de ferramenta, como vai ser a minha priorização, quais são os impactos, eu pensar nos cenários também. Então, agora a ideia é falar um pouquinho de cada tópico para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvida ou quiser compartilhar alguma coisa ou complementar alguma coisa, está todo mundo à vontade, não tem problema não, pode interromper. Então, falando em entender os conceitos, o que foi a primeira coisa ali que a gente tinha que entender? O que de fato é performance? O que é teste de performance? E quais são os tipos de teste de performance que podem ter, né? Então, falando ali do que é performance, principalmente para a TI, está muito ligado a desempenho. Eu vou falando antes do slide chegar. Não está muito performático. Então, aqui, o que é performance é eu pensar ali, ao executar uma operação, quanto tempo, qual que é o desempenho dela para ela realizar ali de forma efetiva o que ela está disposta a fazer. Eu pensar ali se ela vai executar em um tempo satisfatório ali, sempre puxando para o negócio. Uma coisa que a gente aprendeu bastante nesse projeto foi assim, quando a gente vê a palavra performance, remete muito, e até ali o começo da documentação era algo muito ligado ao técnico. Mas a sacada toda era entender que o técnico, se ele não andar ali com o negócio, ele acaba não fazendo sentido no final. É muito importante a gente conseguir amarrar a parte de negócio. E, nossa, andei demais. Não andei não. E ali, então, qual que era a minha ideia, falando de teste de performance, né? Qual que era a minha ideia antes do projeto de um teste de performance? Era sempre ali ligado a um antes e depois. Então, eu tenho uma aplicação, nesse momento aqui, falando das nossas suítes de matéria, que já existem, já estão lá há 30 anos no mercado. Então, eu processei, fiz um processamento, e ali eu estou esperando o quê? Eu estou trabalhando num ambiente que eu sei, ali que eu configurei, com uma determinada massa de dados, e eu coletei qual é o tempo de execução antes de eu aplicar as alterações, minhas melhorias de performance. Beleza, guardei aquilo no coração, e depois eu vou aplicar as alterações. Geralmente, lá a gente tem muitos processamentos que envolvem o banco de dados. Então, ali, geralmente, a gente faz plannings para melhorar as queries ou as procedimentos que chamam as execuções. Então, eu vou pensar que o mínimo que eu espero no meu depois é que, assim como nesse do Cristiano e Ronaldo, o meu depois seja melhor que o antes. E aí, nessa visão, era muito só de tempo. Então, que ele seja mais rápido. Só que aí a gente entendeu que testar performance vai muito além de eu só olhar para tempo. Tem muitas outras coisas que estão envolvidas nela. Então, o que é um teste de performance, né? Ele é um teste não funcional. Então, ali ele não está ligado a propriamente um requisito do meu sistema. Ele é um teste ali que tem muito envolvimento com condições externas, muito ligado a hardware, ligado à rede, influencia.
Eita, lasqueira. Opa. Como é que eu trato isso? E é diferente, a gente está muito habituado com o teste funcional, trabalhar com os requisitos. Eu sei que eu espero que o sistema faça isso, dado tais configurações, quando eu executar alguma coisa, eu espero tal coisa. Mas, pô, o performance não tem uma receita de bolo ali exatamente do resultado final. Então, é realmente desafiador. Então, eu garanti ali, eu medi a capacidade, o desempenho do processamento do meu software. E ali, quando a gente fala de não funcional, pode ter outras coisas envolvidas que, às vezes, a gente acaba não considerando, que entra um teste de segurança, aceitabilidade, também usabilidade, são várias questões ali que não entram no funcional e muitas vezes são importantes. Principalmente ali no nosso cenário da matéria, inicialmente, performance não era um problema, tanto é que o sistema está aí 30 anos rodando, mas o mercado muda, o cliente também, a gente tem que se adaptar a isso, a gente precisa começar a olhar para questões que antes a gente não olhava. E ali, falando um pouco de tipo de teste de performance, eu coloquei 3, mas eu vi que tem mais. Esses 3 são geralmente os principais que o pessoal mais fala. Então, ali, quando eu falo de teste de carga ou volume, eu estou medindo ali, eu posso medir o sistema em circunstâncias normais, que eu considero normal, e aí depois eu vou aumentando ali a carga. E o teste de capacidade, ele é um teste de carga, um teste de volume, mas ali eu medindo em um determinado período. Qual que é o comportamento do sistema? E o de estresse ali é o topo. Então, qual é ali o meu pico? Qual que é o gargalo? Eu vou trabalhar com uma carga maior do que eu sei ali que provavelmente eu vou trabalhar e eu vou identificar qual que é o comportamento do sistema, principalmente com relação a se ele capotar, se ele arriar, como é que ele retorna? Será que ele retorna? Quais as ações? E a partir dali eu preciso medir se eu tenho ação ou não em cima daquilo. Muitas vezes a gente fica imaginando, não, mas o sistema não suportou tal quantidade de processamento. E aí? Às vezes, para o negócio, ele não vai chegar naquilo. E eu não preciso dispensar ali. Se a gente pesar no custo-benefício, não é uma ação que eu precisaria tomar ali de imediato. Então, são coisas que a gente precisa pensar ali, às vezes, friamente, com relação a decisões que a gente toma. E, falando das dúvidas, né? Nossa, foram várias as dúvidas, assim, em todas as etapas do processo que a gente tinha. Então, desde ali do começo, com relação a como montar um ambiente, como eu estruturar um processo, como eu vou analisar aquilo, que acho que o analisar é o que mais doeu. Então, definição de massa de dados. Cara, isso é muito importante, principalmente no começo. Ele vai afetar ali, na verdade, depois eu vou explicar mais com relação ao ambiente, mas eu defini ali a minha massa de dados e distribuir conforme ali, se eu estou falando que o negócio importa, e se eu estou olhando a princípio para um cliente específico, eu entender como ele trabalha e como é essa distribuição pode fazer toda a diferença lá na frente. Então, digamos assim que eu comecei com uma estratégia sem olhar muito para o negócio. E se eu tenho sistemas que têm determinadas configurações que ele pode tomar outro caminho, pode ser que eu faça todos os testes baseado num caminho diferente do que é na realidade. Quando bater na homologação já do cliente, o cara vai falar, o que você está me entregando? O negócio continua lento, ou então ele não aguentou. Então, são questões ali que a gente precisa entender muito bem. E ali, quantidade de execução. Será que se eu executar só uma vez, aquilo é verdade? Eu posso confiar naquele número? Então, como eu falei antes, ali, a parte de hardware, principalmente de rede, eu pensar ali num ambiente isolado, se eu tiver outras coisas executando, não só no banco de dados, mas no próprio servidor de aplicação, ou no servidor que está o banco de dados, isso pode influenciar nas minhas medições. Eu não posso confiar em só uma execução. E aí, qual métrica que eu uso? Como que vai ser o processo? E a ferramenta sempre é o bicho-papão. Qual que eu vou usar? E aí, mas será que eu vou rodar isso numa integração contínua? Faz sentido? E como que é a parte de análise ali com relação, como é que eu vou ter certeza ali que está satisfatório agora o tempo, que eu posso assinar o carimbinho ali para entregar? E aí, o que eu fiz, né, para sanar essas dúvidas? Eu acho que o primeiro passo, que às vezes a gente
esquece ou tem receio. Geralmente, quando a gente trabalha numa empresa um pouco maior, a gente tem vários projetos rolando simultaneamente e equipes diferentes. E, às vezes, o meu vizinho ali está trabalhando com aquilo, ele já trabalhou, e ele já apanhou em coisas que eu vou começar a trabalhar agora, e eu estou do zero ali, batendo cabeça, ao invés de pôr um bate-papo, às vezes até de café ali, eu conseguiria identificar a pessoa e, pô, ela pode me ajudar, e eu não vou apanhar no que ela já apanhou. Então, eu procurei primeiro dentro de casa. Lá na matéria, quem já trabalhou em projeto de performance, que envolvia mais performance, como que tratou isso? Eu identifiquei algumas pessoas. Porém, ali o tipo de sistema que eles trabalhavam era diferente do que a gente estava mexendo. Eram sistemas mais, isso eu não cheguei a citar, que é importante para entender o porquê foi a dificuldade também de encontrar informação. Eram sistemas web. Se você joga teste de performance, você até acha muita coisa ali com relação a mais voltado para a web, e é um comportamento diferente, ele é um tratamento de vários usuários acessando simultaneamente. O sistema que eu estava trabalhando era uma aplicação desktop. Então, ali, o comportamento seria um usuário só, fazendo um processamento de uma carga muito grande. Mas aí eu vou jogar tudo fora, o que ele me falou? Não. Sempre alguma coisa ou outra a gente consegue absorver. E então, mas como ainda eu não estava ali, estava com a pulga atrás da orelha, não, vamos buscar ainda mais informações. Na verdade, quanto isso ao que eu falei do buscar na internet, bem depois eu saquei que é algo que parece tão óbvio, mas no momento para mim não era. Você buscar com palavras-chave em inglês, você vai encontrar mais informação. Então, depois eu vi que, nossa, começou a aparecer muita coisa. Comecei a procurar em Google, palestras, fóruns, jogar em blogs, lá em fóruns como o Agile Tester, que eu sei que tem bastante profissional que já trabalha com teste, e algumas pessoas sugeriram algumas leituras até. Mas tinha um menino que trabalhava comigo, que trabalhou na IBM, ele falou, eu tenho conheço uma pessoa que trabalhava lá, que ele era especialista em teste de performance. Não tive dúvidas, procurei ele no LinkedIn, Rafael Mantilha, e o cara foi sensacional. Ele respondeu várias dúvidas que eu mandei para ele, ele deu sugestões de leitura, sugestões de curso, ele comentou como foi o começo dele, e ali eu pude perceber que o caminho que a gente estava traçando, que não dá para também você esperar você ter todas as respostas para começar. Você precisa, conforme dá para já ir seguindo, você já vai tomando as ações. Mas ali, quando eu falei com ele, eu percebi que a gente estava próximo ali do caminho certo, digamos, mas não que tudo são flores, né, Regiane? De ambiente de teste. Cara, ambiente de teste assim, é muito importante. O que a gente se preocupou? Distribuição e parametrização. E logo no começo a gente teve exemplos de como a parametrização era importante. O que aconteceu? Isso de parametrização a gente procurou tanto para o banco de dados quanto para o servidor de aplicação também. E a gente viu depois que, ao começar as execuções, que a nossa parametrização do Oracle estava diferente, e ali tinha algumas seções de paralelismo que afetavam no desempenho. A gente conseguiu descobrir isso a tempo, mas assim, algo que fica como ponto de atenção é eu checar ali a minha parametrização, eu fazer a mais próxima que é da realidade, pode influenciar com relação à medição. E, quanto à distribuição de dados, a gente usou tanto as estatísticas da base de dados para ficar bem próxima do cliente, como os dados em si também. A gente teve essa preocupação para evitar ali o mínimo de gaps e surpresas lá na frente. Quanto ao planejamento, então, muito importante a gente pensar na arquitetura. A arquitetura da minha aplicação. A arquitetura da minha aplicação vai guiar como eu vou estruturar os meus testes e também qual a ferramenta que eu vou definir. Acho que me marcou muito essa palavra quando o ano passado eu fui no TDC de Porto Alegre. E aí eu palestrei em uma outra trilha, eu estava buscando trilhas que tinham palestras que abordavam performance. Eu achei uma de container, não sabia nada de container, fiquei viajando lá na trilha. Mas, e por fim, a menina que ia dar palestra sobre performance ia coincidir com o horário do meu voo, mas eu não me dei por vencida. Eu cacei ela naquele TDC, eu achei ela, e ela foi muito gente boa também, ela deu um overview do que ela falaria antes, e ela bateu muito na tecla com relação a isso, e lá na frente eu entendi o porquê.
Porque ali eu não saber ali como é a estrutura vai guiar todos os meus testes, pode deturpar todos os meus testes. Então, você atentar ali a entender como a sua aplicação se comporta. Ali, uma outra coisa que a gente começou a perceber que fez muita diferença é a análise de dados. Então, o que seria isso? A gente precisa ali entender como o cliente opera. A gente pode falar, eu posso usar um requisitos e ele vai coletar todas as informações. Mas é ruim eu trabalhar com eu acho isso, eu acho aquilo. O achismo pode fazer a gente tomar decisões que nos levam para o caminho errado. E ali eu trabalhar em cima de dados são coisas mais concretas. Então, a gente chegou a mandar as perguntas para ele, e a gente mandou scripts também para identificar ali qual era o comportamento, como ele trabalhava, para fazer uma junção de como poderia ser ali no futuro com a entrada desse cliente novo. E isso a gente viu que, sim, fez toda a diferença ali para ser um alicerce para um começo. E, consequentemente, eu vou conseguir levantar os meus cenários mais próximos ali do que eu preciso. E também preciso pensar em priorização. Quando a gente fala de performance, fala que é um teste não funcional, dependendo da alteração, remete muito a eu só vou ver ali a parte do desempenho mesmo. Mas se eu for pensar, e ali a gente falando do mundo que eu estava vivendo nesse projeto, né? A gente acabou criando recursos novos. Então, quando eu falo de recursos novos no sistema, eu estou falando do quê? De testes funcionais. Eu preciso garantir ali que o mínimo está funcionando. E se eu estou falando que eu vou impactar em algo que já existe, eu estou falando de testes de regressão. Então, como a gente vai estruturar isso? Como a gente vai priorizar isso? A gente precisa pensar nessas questões. E definição da métrica ali também. Depois eu tenho um slide para falar só da métrica e só da ferramenta. Uma outra coisa importante é eu pensar ali nos impactos. O que eu estou mexendo, qual que é o impacto que tem ali para a minha aplicação? Eu vou impactar só diretamente aquele cliente ou eu vou mexer numa operação ali que pode ser que outros clientes utilizam? Qual o impacto para ele? Às vezes quando a gente fala de impacto, é importante a gente falar que às vezes a gente olha muito só para o sistema que a gente está trabalhando, mas quando tem integrações, pode ser, principalmente, por exemplo, se eu estou trabalhando também com serviços. Se eu tenho integrações, eu preciso pensar um pouco na outra ponta, que pode ser que ela impacte o meu todo, e na hora que o cliente for usar, não tem essa de é integrado e a sua ponta está funcionando. A gente tem que pensar ali como um todo, falando de funcionalidade e operando. Às vezes a gente acaba esquecendo um pouco quando a gente faz as quebras ali para pensar para ficar mais fácil de trabalhar e acaba esquecendo como um todo ali na hora que vai juntar o quebra-cabeça, fica meio faltando peças, fica capenga. Ai, meu Deus. Consegue dar um cliquezinho aí não, que é mais fácil? Não foi. Clica no Enter. Foi. Falando de definição de ferramentas, né? Então, assim, a gente tinha um prazo bem apertado e eu não tinha um tempo ali para pensar em me capacitar em uma ferramenta para eu já aplicar no meu projeto. A gente tentou o New Relic, o New Relic ele pareceu ser o melhor dos mundos a usar, porque aqui estou falando de ferramentas de monitoramento. Ele cobria o monitoramento tanto do servidor de aplicação quanto do servidor do banco de dados. Mas é uma ferramenta que ela não é free e ela tem até uma versão ali que você consegue fazer uns testes nela, mas ela bloqueia algumas partes e às vezes ela deixa de funcionar algumas funcionalidades da ferramenta. Eu não poderia assumir aquilo como uma ferramenta oficial de medição. A gente chegou a dar uma olhada também no JMeter. Para o tipo, olhando ali para a arquitetura, ele até tem ali uma parte de análise para tirar relatórios, para conseguir fazer a coletagem de métricas, mas olhando principalmente para isso aqui, custo-benefício, ele não cairia muito bem, porque ele é melhor ali para eu falando de injetar muitos usuários simultaneamente. Falando de monitoramento de servidor de aplicação, a gente tentou também o Visual VM. Visual VM ele já vem junto com o Java, mas
ele ali, naquele momento, depois, na verdade, a gente chegou a usar um pouco ele, mas depois a gente viu que o Fly Record também era uma ferramenta gratuita e ele atendia muito bem. Então, por fim, o que a gente optou? No custo-benefício e pelo que seria mais prático para a gente naquele momento, que era usar os próprios recursos que a Oracle já proporcionava. Então, a Oracle ela tem ferramentas ali, que, na verdade, relatórios, que se chama AWR. O AWR ele faz a coletagem de todo o processamento que ele está fazendo no banco de dados. E a gente usou bastante o Enterprise Manager, que também é da Oracle, que, na verdade, ele dá uma visão ali, em tempo de execução, do que ele retornaria numa AWR, num TKProf. E, mais para frente, a gente achou uma ferramenta que se chama Grafana. Aí, esse Grafana, ele também é gratuito, e ele permite que você construa suas métricas, aí você pode fazer a coletagem, tanto do banco de dados quanto do servidor de aplicação, e colocar num dashboard. Essa aí é bem interessante. E até o pessoal do projeto, inicialmente a gente começou com poucas métricas e a gente foi adicionando as métricas nessa ferramenta. Falando um pouquinho de métrica, então a gente tinha muito a visão só de tempo, né? Então ali uma das métricas mais comuns quando se fala em performance, a gente fala de throughput. Então throughput ali é basicamente a vazão. Qual que é a taxa de transferência do processamento em um determinado tempo? Posso considerar isso por segundo, por minuto, o que faz mais sentido ali para a aplicação que eu estou trabalhando? De eu medir. Outra coisa importante eu entender também é ali com relação ao consumo de CPU, e ali esse consumo de CPU é tanto do banco de dados quanto do servidor de aplicação, mesmo para consumo de memória, pensar ali também ainda no tempo de resposta, não tem como, e o uso de disco também ali influencia. E na prática, né, quais foram os desafios ali que a gente enfrentou? Cara, a gente teve muito, mas muito problema com o ambiente. Aí o problema com o ambiente, o que envolve isso, né? Eu não identificar se, quando eu estou fazendo a minha medição, capotou, mas isso é um problema da aplicação ou é um problema do meu hardware? Em algum momento a gente identificou que sim, a gente tinha problemas de hardware, a gente chegou a aumentar a quantidade de CPUs, depois a gente chegou a mudar também ali o servidor de aplicação, que ele capotava toda a madrugada, e aí depois a gente percebeu que com a mudança a gente usou container, ele melhorou, ele ficou mais estável, mas mesmo assim, às vezes na execução, você precisa interpretar o que ali é algo relacionado ao seu ambiente, ou o que é a aplicação. E ali o que mais doeu, como eu comentei, é você entender a interpretação dos relatórios. Eu não sou DBA, mas ali, como eu estou testando, eu preciso ali ter pelo menos uma noção para dar um norte de ver se aquilo é um problema ou não. Então, nesse tipo de projeto, a gente aprende que eu não trabalho só com duas mãos. São várias. São as mãos ali, eu tenho que trabalhar junto com o desenvolvedor para interpretar se aquilo é um problema. Muitas vezes, está além, eu preciso considerar também trabalhar com o DBA. E ali nisso, a gente foi aprendendo também ali a entender um pouco mais dessas métricas do banco. E algo que era muito difícil é eu ter uma definição ali de um requisito não funcional. Então, o quanto está bom? Quanto ali eu posso falar que melhorou? Eu só sei que ali o meu depois está mais rápido que o antes. E se eu for medir as métricas, realmente ele está melhor. Mas qual é o ideal? Muitas vezes a gente não trabalha com esse requisito de performance, e ali a gente tem que aprender a tentar a criá-lo, muitas vezes até falar com o PO, ou às vezes bater com o cliente ali para ver se atende. E automatização, né? Então, ali a gente sabe que falar de performance, chamar as execuções, muitas vezes pensar só em processo manual é inviável. A gente não conseguiu automatizar todo o processo, mas a gente conseguiu o principal, que era a parte das massas, que era o pesado ali de trabalhar com muitos registros, principalmente, por exemplo, quando a gente trabalha com arquivo, eu falar que eu trabalhar com 10 registros, beleza, eu fazer na mão. 100, tá, mas e 1.000? 10 mil, 50 mil, 100 mil. É praticamente inviável eu trabalhar na mão. Eu preciso pensar ali em recursos para eu automatizar isso e para eu não só agilizar. Eu falar e fazer isso manualmente, eu posso ali estar injetando algum erro manual e ali aquilo vai dificultar a minha análise também.
Um outro detalhe que eu não comentei, que é importante a gente ter noção, toda vez que a gente partia para um teste de performance, a gente nunca executava ele antes dali da gente ter passado uma peneira de, no mínimo, garantir, não, o regressão está ok, independente da forma que fosse. E o funcional está ok. Porque ali eu poderia embutir um risco de ter medições de uma forma, eu identificar um erro, eu ter que mexer ali, e aquela mexida impactar na performance. Então, a gente tem que ficar esperto com relação a essas questões. E, no desenrolar, a falta de skill do time com relação a um contexto de performance foi muito complicado. A gente tinha um time muito bom tecnicamente, muito com um conhecimento sólido também do negócio, mas não era um time que estava habituado a trabalhar com um desenvolvimento ali mais focado em performance. Isso para a gente, como um todo, todas as pontas ali, desde arquiteto, desenvolvedor, testador, e até ali líder de projeto, a gente foi aprendendo na prática. E o que a gente tem que ficar como pontos de atenção ali, né? Quando a gente está trabalhando com medições, se a gente usa o TKProf e às vezes as nossas aplicações geram logs, isso pode influenciar ali no meu processamento. O cache também, ele vai influenciar. E, só para reforçar com relação ao trabalho, a gente tem que ter a ciência que são trabalhos de muitas mãos. Eu não vou conseguir trabalhar sozinho. E um ponto que a gente percebeu também, aí foi no desenrolar, com relação ao definition of done. Então, ali eu tenho uma noção ali com relação a qual que é a minha definição de pronto para um projeto que envolve performance. Quais são as questões ali que eu tenho que considerar para falar que eu terminei? Está acabando, tá, gente? Ali, talvez não seja algo tão... para mim era algo novo, eu não tinha essa noção do que é um end-to-end. Um end-to-end é um teste ali ponta a ponta. Para esse projeto, a gente optou fazer isso até pensando ali em antecipar problemas. Então, o que foi esse end-to-end no projeto? Foi simular ali quais as principais operações do sistema e ali contemplando também as integrações. E a gente fez uma primeira análise de priorizar quais seriam as operações que entrariam, então a gente optou pelas mais importantes. E uma outra coisa que a gente colocou nesse end-to-end era trabalhar com um maior volume. Então, aqui praticamente a gente exercitou um teste de estresse. E quais foram os benefícios? A gente pegou muitos gaps, principalmente nas integrações. E ali não eram só gaps falando de performance. A gente acabou pegando erros funcionais também nesse end-to-end. Foi bem importante exercitar esse tipo de teste nesse projeto. E, para finalizar, o que a gente aprendeu, né? Então, que é muito importante ali, mais reforçar, acho que já está bem disseminado com todo mundo, que a gente precisa aprender e trabalhar muito bem o relacionamento desenvolvedor-testador, ali fazia toda a diferença com relação na priorização também dos cenários, entender os testes automáticos, o que cai, o que não cai, e principalmente entender que o performance vai além ali de eu falar só do âmbito técnico, é eu pensar ali na distribuição de dados, é eu pensar como o cliente vai operar, qual é o negócio dele para eu conseguir ali montar a minha estratégia mais sólida. E uma outra coisa que é importante também é entender o ponto de vista do testador. Eu acho que a maior confusão é ele falando bem pessoal, eu entrei meio em uma crise existencial, que era muito diferente. Eu já estava acostumada com a pegada de um teste funcional, mas não funcional, cara, eu tinha que entender que eu precisava mudar o meu mindset. Eu não vou trabalhar ali com requisitos totalmente definidos, eu preciso aprender a ser mais flexível, ali, a me adaptar àquilo. E eu preciso entender também que eu vou precisar desenvolver outros skills que talvez eu não tenha naquele momento. Então, ali um skill mais ali de entender um processamento no banco de dados, entender um processamento da aplicação do servidor de aplicação, principalmente para isso, para eu conseguir monitorar, fazer a análise e ali entender o que seria um problema ou não para eu reportar esse erro. E aí, para encerrar, acho que o que é importante, né, a gente ter em mente, que para tudo, ali não só em teste de performance, eu vou começar com um planejamento, eu vou construir aquilo que eu planejei, eu vou fazer algumas medições, nem sempre tudo vai ser o mundo da Disney, que tudo vai dar certo, é tudo lindo.
eu vou medir aquilo, então, o que eu vou ter dessa medição? Eu vou aprender com os acertos e principalmente com os erros. E quando a gente aprende com a dor, a gente sabe ali que a gente cria mecanismos para não errar daquela mesma forma de novo. E como que a gente consegue contribuir ali, não somente para os colegas da nossa empresa ou para a galera falando no âmbito de comunidade? Compartilhar. Eu queria deixar uma mensagem aqui que às vezes a gente tem um pouco de receio de vir compartilhar, ficar lá, eu vou palestrar, eu nunca palestrei. Mas, cara, às vezes você está aí sentado, você conhece um monte de coisa, a experiência que você teve naquilo, compartilhar, às vezes uma palavra que a pessoa falou, e aquilo você consegue usar ali para o seu dia a dia e vai melhorar em alguma coisa. Então, se você tem aquele receio, acho que todo mundo tem ali uma experiência e pensar em não ficar guardando numa caixinha ali o que você aprende, compartilhar com a galera, compartilhar com a comunidade. Aqui são algumas referências que eu usei para fazer a palestra. Ai, meu Deus, acabou? Acabei, gente. Então, eu queria agradecer a todo mundo. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Obrigada.